Bom dia, meu nome é Luciana Nedel, eu sou professora no Instituto de Informática da URGS, né? E hoje vou falar sobre o uso de simuladores imersivos no aprendizado, né? Então, a gente vai abordar aqui algumas facilidades, dificuldades, né? E um estudo de caso no planejamento de operações de batalha com blindados. Então, eu queria inicialmente agradecer aqui de público, né? Ao convite do Comando Militar do Sul, né, na figura do Coronel Antônio de Moura, ao convite da própria URGS, aqui a minha universidade, né, para conversar com vocês nesse curso. Então, eu já participei aqui o ano passado, foi uma experiência super interessante, né, fico honrada e feliz de poder estar aqui novamente, né, falando sobre um tema um pouco diferente da vez passada, né. Bom, então, antes da gente começar a entrar no tema da aula de hoje, né, eu queria só falar um pouquinho do meu contexto, né, então, como eu disse, eu sou professora no Instituto de Informática da URGS e desenvolvo pesquisa no laboratório, no VisLab, né, onde VisLab vem de Visualization, Interaction e Simulation, né, que são os três tópicos que nós temos tratado no nosso laboratório, né? Então, a gente trabalha com visualização de informações, muito frequentemente com a visualização em realidade virtual, né? Que a gente chama de visualização imersiva. A gente trabalha com simuladores, né? Com a simulação e trabalha com interação. E nós entendemos que existe uma intersecção muito grande entre essas três áreas, né? É impossível fazer visualização e simulação sem interação, né? Então, as áreas que a gente tem trabalhado fortemente nos últimos tempos são visualização e simulação, ambas interativas, né? E aí, nós temos no mesmo laboratório alunos de mestrado, doutorado e graduação, né? Que atuam lá. Bom, então a gente vai aqui começar falando sobre jogos imersivos aplicados, né? Vamos ver um pouquinho desse conceito. Depois eu queria falar um pouco sobre os efeitos da realidade virtual nos simuladores, né? Simuladores especificamente desenvolvidos para treinamento, né? E depois vamos apresentar um estudo de caso no planejamento de operações com blindados, que é um aplicativo, né? O VR Sandbox, que está sendo desenvolvido por um aluno de mestrado sob minha orientação, né, o capitão Gerson Neto. Então, para começar, queria introduzir esse conceito de jogos aplicados, né, que a gente chama de applied games, que basicamente são jogos que têm um propósito diferente do entretenimento. Então, a gente assume que um jogo tem o entretenimento como objetivo, né, e os jogos aplicados, então, eles têm um propósito diferenciado, né, do, que deve se somar ao entretenimento. Então, aqui a gente não está falando apenas de jogos aplicados, mas de jogos imersivos aplicados, porque são em realidade virtual. Então, esse conceito, ele é bem conhecido, né? Aquilo que a gente chama de jogos sérios, usualmente. E nós escrevemos um trabalho, né, e publicamos em 2018 numa revista, né, Computer Graphics and Applications, e esse trabalho tinha o objetivo de relatar um trabalho de pesquisa bibliográfica que nós fizemos, onde nós analisamos o uso da tecnologia de realidade virtual em simuladores imersivos que tenham sob uma perspectiva de jogos sérios, né? Ou ainda desses jogos aplicados, como eu disse. Então, basicamente, a gente entende que simuladores virtuais são uma alternativa segura e de baixo custo para treinamento, né, de tarefas perigosas ou tarefas que são realizadas em ambientes hostis, ambientes pouco seguros, tá? A gente também entende que o uso de realidade virtual, em conjunto com técnicas que são utilizadas em jogos, né, que é essa ideia da gamificação, tem um potencial de melhorar a experiência do usuário, né, ou seja, a UX,
nos ambientes virtuais, né? Em função de que aumenta o realismo, aumenta o engajamento e aumenta a motivação da pessoa que está aprendendo, né? O que está sendo treinada. Bom, então nós estudamos, a partir dessas premissas, nós estudamos o impacto da tecnologia de realidade virtual em 46 simuladores gamificados, né? Ou seja, que se enquadram nesse conceito. E aí nós classificamos esses trabalhos, né? Então, primeiro classificamos eles de acordo com o tipo de simulação, né? Que acontecia com a simulação imersiva. Então, classificamos eles de acordo com o seu propósito, né? Então, eles podiam ser para treinamento, para aprendizado, para tratamento, né? Para autocuidado, para avaliação. A gente também classificou eles de acordo com o tipo de ambiente virtual sendo usado, qual é o tipo de display que se usou, o nível de imersão, o feedback que ele dá para o usuário, né? Bem como as formas de fazer interação. E a gente também classificou em relação ao perfil do público-alvo do simulador. Se era profissional, se era paciente, né? No caso de, de simuladores para tratamentos, se eram crianças, se eram idosos e etc. E depois nós fizemos uma outra classificação dos mesmos artigos de acordo com o estudo com o usuário que tinha sido feito, né, que tinha sido conduzido ali. Então, qual é o tipo de análise que se fez, se foi de usabilidade, de efetividade, de imersão, como é que foi feito o design do experimento, né? Foi experimental, foi não experimental. E os participantes, qual era o perfil dos participantes e o tamanho da amostra de participantes que foi usado nos testes. Bom, então, nas nossas conclusões, né, eu não vou entrar em profundidade aqui, né, nesse trabalho, mas eu queria mostrar o que a gente descobriu, né, basicamente 82% dos simuladores imersivos cujos trabalhos foram publicados, geraram artigo científico, foram publicados em em conferências e revistas da área de computação, 82 deles ou são simuladores para treinamento, ou para ensino, ou para tratamento, né? Normalmente trabalhando com a ideia de reabilitação, né? Ou seja, a grande maioria dos simuladores, elas são dirigidas a esses objetivos aí. Nós aprendemos outras coisas com esse trabalho, né? Então, uma delas é que os jogos sérios imersivos oferecem resultados que são similares aos métodos tradicionalmente usados no que diz respeito à aquisição do conhecimento pelo aluno, né? Mas a gente também descobriu que eles são mais efetivos na retenção do conhecimento. Então, as pessoas, elas aprendem, né? Então, praticamente da mesma forma que com os outros, mas elas retêm muito mais o conhecimento e por mais tempo. A gente também aprendeu que ambientes virtuais imersivos ajudam mais do que métodos de treinamento convencionais no entendimento das situações vividas pelos usuários, né? E nos processos que eles estão aprendendo. Então, ele tem alguns pontos aqui em que ele é competitivamente melhor que os demais. Bom, então, concluindo, a gente também entendeu que a realidade virtual imersiva melhora os resultados dos simuladores, né? Aumenta o ganho no aprendizado e na retenção de conhecimento. Ela melhora os resultados em aplicações, é usada em aplicações de reabilitação, né? Melhora os resultados clínicos, mas tem algumas limitações, naturalmente, que a gente precisa considerar. Então, por exemplo, né, a questão de motion sickness, que a gente chama também de cyber sickness, né, que é um enjoo que algumas pessoas sentem depois de usar um simulador imersivo. E a gente sabe que o acesso aos equipamentos de realidade virtual, eles ainda não são universais, né? Então, eles ainda são restritos, né? Apesar de que ano após ano, os equipamentos estão baixando o custo e aumentando a popularidade, né? Hoje a gente tem head mounted displays de excelente qualidade, vendidos mais barato do que um celular topo de linha, né? De toda forma, eles ainda não estão difundidos na população, como seria desejável para trabalhar com ensino e treinamento de forma generalizada.
Bom, tendo aprendido, né, um pouco mais sobre simuladores, né, a gente foi descobrir outras coisas, ou seja, quais são os efeitos que a realidade virtual ela gera em simuladores de treinamento. Então, a gente aprendeu o que é importante, entendeu que faz todo sentido trabalhar com simuladores imersivos, mas a gente quer saber agora exatamente aonde estão os ganhos, né? E o resultado desses trabalhos que a gente vem fazendo foram publicados, né, também numa revista no ano passado, né, Computers and Graphics, e aí nosso objetivo aqui nesse trabalho foi explorar a percepção e a aquisição de conhecimento. Então, o nosso objetivo era aumentar o entendimento, né, dos efeitos do uso da tecnologia de realidade virtual em simuladores. Então, aí a gente comparou simuladores de níveis de fidelidade diferente e nós realizamos dois experimentos. Então, o primeiro experimento, né, era um experimento de percepção do usuário e a gente tinha como objetivo investigar a influência dos dispositivos de realidade virtual na percepção do usuário. E para isso a gente desenvolveu um simulador de avaliação de percepção de risco. No segundo experimento, a gente queria medir o ganho de conhecimento. E então nós investigamos os efeitos de 4 técnicas distintas de interação, né? E a gente queria entender o que efeito essas técnicas de interação elas geravam na experiência do usuário, na qualidade da UX e no ganho de conhecimento. Então, para isso, a gente implementou um simulador de troca de para-raio, né? Que é um procedimento que não é óbvio, que não é de conhecimento da maioria. Bom, então vamos lá. O nosso primeiro experimento, que foi o experimento de percepção, ele considerou 3 níveis diferentes de imersão, né? Então, na versão imersiva, as pessoas usavam um head-mounted display. Na versão semi-imersiva, usavam uma display wall. E na versão não imersiva, usavam um monitor do desktop. A gente tinha 2 hipóteses aqui, né? Então, a primeira delas é que dispositivos que provêem maior imersão melhoram o desempenho do usuário, ou seja, quanto mais imerso, melhor é o desempenho. E a gente achou que a cyber sickness não iria impactar no desempenho do usuário, né? Acreditando que os equipamentos hoje disponíveis, eles já são uma qualidade suficientemente boa para que maioria das pessoas não sofra problemas de enjoo. Então, a gente conduziu o teste com 61 participantes, né? Todos eles participantes leigos, né? Não eram o nosso público-alvo. Na faixa etária de 19 a 63 anos, foi uma amostra bem larga. E a gente mediu uma série de coisas, né? Medimos o cyber sickness usando um questionário apropriado para isso, medimos o senso de presença, medimos o senso de imersão, coletamos informações sobre a qualidade da experiência do usuário, né? E medimos o tempo que cada usuário demorou e o número de erros que eles cometeram. Então, em relação às nossas hipóteses, né? Então, a primeira hipótese que dizia que dispositivos que oferecem maior imersão melhoram o desempenho do usuário, nós não conseguimos comprovar. Então, basicamente, né, o experimento ele demorava de 5 a 15 minutos, então era uma duração relativamente curta, né? A gente não conseguiu ver diferença de desempenho, né, em relação a isso. A segunda hipótese era que cyber sickness não iria impactar o desempenho do usuário, né? E realmente não impactou, as pessoas conseguiram concluir o experimento, né, sem nenhum efeito colateral, né? A gente não conseguiu enxergar a correlação em relação a tempo e desempenho. Bom, a gente também chegou a outras conclusões qualitativas importantes, né? Então, os usuários, eles ficaram satisfeitos com a experiência, né? Para todos foi uma experiência positiva. Eles tiveram maior senso de presença e imersão com o head-mounted display, ou seja, na condição imersiva, eles se sentiram realmente mais presentes e mais imersos, e aumentou o sentimento de estar presente
naquele mundo, né? Então, esses foram percepções sobre o experimento que foram bem positivas. No experimento 2, né, só lembrando, a gente queria aqui medir a aquisição de conhecimento, né, a capacidade de aquisição de conhecimento através do uso de realidade virtual imersiva. Então, nesse caso, todas as condições eram imersivas, todas elas com o Head Mounted Display, e a gente tinha formas diferentes de interagir. Então, 4 formas diferentes de interagir. Então, na condição A, se trabalhava com raio de apontamento, né, onde o usuário tinha que apontar para objetos, né, e a locomoção no mundo virtual se dava por uma técnica chamada walk in place, onde a pessoa caminha naturalmente, mas caminha no mesmo lugar, né. Então, na condição B, usava essa mesma técnica de raycasting, mas se deslocava usando um joystick. Na condição C, se deslocava, né, usava a direção da cabeça, né, então para onde o usuário olha, ele seleciona os objetos e usava a técnica de caminhada no mesmo lugar para se locomover. E na última condição, condição D, né, então a orientação do corpo também, né, a escolha de objeto se dava usando a movimentação da cabeça, mas a locomoção acontecia usando um joystick. Então, né, nós estabelecemos 3 hipóteses, né, a serem verificadas. A primeira delas é que quanto mais natural o movimento, melhor vai ser o desempenho na tarefa. A segunda é que o uso de dispositivos que requerem movimento das mãos e pés não vão resultar em cyber sickness, né? Então, a gente sempre acreditou que o cyber sickness não era importante aqui. E a terceira hipótese é que técnicas que induzem a uma maior carga cognitiva vão prejudicar o desempenho dos usuários. Ou seja, se os usuários precisarem dividir a sua atenção entre realizar a tarefa que eles devem realizar no simulador, que é o aprendizado, e como é que eles manipulam as interfaces, então a gente entendia que isso geraria um problema. Ao longo do experimento, a gente mediu o cyber sickness, medimos a sobrecarga cognitiva, medimos o engajamento, medimos a aquisição de conhecimento, né? Então, nós fizemos 2 provas, né? Uma delas logo depois de ter aprendido, de usar o simulador, outra delas 2 semanas mais tarde, né? E nós medimos também o tempo que as pessoas demoraram para realizar as tarefas e a precisão. Então, para isso, fizemos testes com 46 participantes, né, com idades entre 18 e 33 anos. Bom, então, os resultados desse experimento, né, a gente não conseguiu demonstrar, não conseguiu significância estatística para nenhuma das nossas hipóteses, né? Temos razões para isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre elas agora, né? Mas isso não quer dizer que os resultados foram negativos, né? Então, os nossos testes, eles duraram de 20 a 33 minutos, né? A condição D foi a condição mais lenta, né? Então, lembrando, a condição D é aquela que usava um joystick, usava o movimento da cabeça para selecionar, para apontar para as coisas. Então, ela era uma condição muito pouco natural e acabou resultando no pior desempenho. Houve 95% de precisão na realização das tarefas, então, assim, as pessoas conseguiram realizar as tarefas em qualquer uma das 4 condições que foram testadas. Mais de 50% dos usuários conseguiu adquirir o conhecimento, né? Então, também foi sem diferenças significativas entre as condições, né? E a gente teve na avaliação das interfaces, né, teve ali um score de 49,2 até 62,4 no teste SUS, né, que é um resultado bastante positivo, né, sendo que a condição B, que era uma condição bem pouco natural, né, aquelas menos naturais, teve um score bem bom, né? Ao contrário do que a gente imaginava aí. Bom, então há várias razões
para a gente não ter conseguido demonstrar as hipóteses do ponto de vista estatístico, né? Uma delas é que a tarefa talvez ela não fosse tão difícil, então assim, as pessoas eram capazes de aprender a tarefa com qualquer uma das condições, ou ainda nossa amostra foi uma amostra relativamente pequena, né? Então tinha aí 46 pessoas, então pouco mais de 10 pessoas para cada uma das condições é realmente pequeno como amostra. Bom, o que que nós aprendemos nesse processo aí dos testes, né? Então, o primeiro aprendizado é que a desorientação é provavelmente uma consequência do desconhecimento do usuário de seus arredores, né? Ou seja, a gente precisa aumentar o conhecimento para melhorar a experiência do usuário. Então, quando o usuário está num ambiente virtual que reporta a um ambiente real que ele conheça, isso acaba impactando positivamente no resultado. Segunda lição aprendida é que o uso de técnicas de interação mais natural possível continua a ser a melhor escolha. Então, a gente teve um retorno qualitativo a esse respeito, apesar de não ter conseguido demonstrar quantitativamente, né, do ponto de vista estatístico. Terceira lição aprendida é que a percepção ela é mais afetada pela experiência do usuário no tópico do simulador do que pela tecnologia que está sendo empregada, né? Ou seja, a familiaridade com objetos virtuais melhora a experiência do usuário, né? Então, de novo, tanto a nossa lição número 1 como a número 3, né? Elas nos levam a acreditar que aplicar os testes com pessoas que sejam do público-alvo, né? Do simulador vai nos trazer um resultado melhor, né? Posto que são pessoas que já estão mais familiarizadas tanto ao ambiente quanto aos objetos e às tarefas. E finalmente a quarta lição aprendida é que a experiência com jogos ela desempenha um papel importante na simulação em realidade virtual. Então a familiaridade dos usuários com o videogame ela pode reduzir a questão de cyber sickness, né, e de adaptação a essa nova plataforma. Bom, então, concluindo essa parte do trabalho aqui, né, a gente realizou 2 estudos com o usuário, ao todo fizemos testes com 107 sujeitos de teste. A avaliação dos efeitos de 3 dispositivos de exibição diferentes foi feita, né, no primeiro experimento para medir a aprendizagem perceptiva. A avaliação depois, no segundo experimento, a gente fez a avaliação dos efeitos de 4 diferentes técnicas de interação e locomoção, né? Nesse caso, o estudo era para percepção e retenção de conhecimento. A gente aprendeu várias lições aí, como acabamos de reportar, né, sobre a escolha de uma configuração em detrimento da outra para desenvolver simuladores, né? E a gente reconhece aqui algumas limitações do nosso trabalho que acabam nos conduzindo para possíveis trabalhos futuros, né? Então, primeiro, como se trata de aprendizagem, né, eu não pude trabalhar com uma avaliação com usuários considerando uma amostra within subjects, né? Então, assim, cada usuário fez uma vez a simulação, como o objetivo era aprendizado, ele aprendia, né? Então, posto isso, eu não podia mais submeter ele ao mesmo, a mesma tarefa com uma outra condição de simulador, porque o aprendizado já tinha acontecido. Isso fez com que nossas amostras fossem pequenas, né, e nos dificultassem achar significância estatística nos testes. Os participantes que a gente usou aqui, né, eles não eram os usuários-alvo. Então, a gente não conseguiu testar com pessoas que estavam sendo treinadas para aquele fim, né, que era aprender a trocar um para-raio, por exemplo, né? Isso também pode ter tido um efeito aqui. Então, assim, a gente enxerga como trabalho futuro, né, que nós gostaríamos de replicar esses experimentos com grupos maiores e grupos formados pela população-alvo. Os resultados que a gente mediu, eles são sempre muito dependentes dos dispositivos que foram usados. Então, sim, os dispositivos, eles evoluem e com isso a gente precisa fazer novos testes, né? Então, nessa fase de maturidade da área, a gente ainda precisa fazer teste. Eu não consigo dizer de largada, head-mounted display dá efeito melhor do que uma display wall.
né, eu preciso cada vez ir fazendo novos testes. Então, né, para concluir, queria colocar alguns comentários aqui, né? O primeiro, que o uso de simuladores imersivos cada vez mais, né, é visto como uma possibilidade promissora para treinamento, né, trazendo benefícios claros, né? A gente tem visto isso, segue trabalhando nessa área, né, e tem percebido isso fortemente. Os nossos resultados também indicam um futuro promissor aí. Como eu mencionei, novos dispositivos oferecem novas possibilidades de interação, de visualização, e aí a necessidade de melhores técnicas de interação associadas a ele. Então, com isso, novos testes devem ser feitos à medida que os dispositivos vão evoluindo, e eles têm evoluído muito rápido. Então, a gente está agora, né, o terceiro comentário, que a gente está frente ao todo mundo falando muito em metaverso, né, como uma realidade. O metaverso ainda não é uma realidade, o metaverso é uma visão de futuro, mas a gente acredita que o metaverso ele vai facilitar a integração entre simuladores, entre usuários, né, que vão, né, ir de um simulador a outro com uma facilidade maior, assim que o conceito de metaverso estiver concretizado. A gente tem ainda pouco conhecimento sobre o efeito de uso prolongado, né, de realidade virtual nos usuários. Então, a maioria das experiências de realidade virtual imersiva, elas duram até 45 minutos, de 15 a 45 minutos em geral, algumas poucas duram 1 hora e 15, né? Mas não mais do que isso, né? Então, a gente vai precisar aprender um pouco mais a esse respeito, né? Então, quer dizer, eu consigo colocar em uso corriqueiro um simulador em realidade virtual, né? Por quanto tempo as pessoas aguentam, qual é o tempo ideal de uso. E, finalmente, né, a gente também entendeu aqui com esses experimentos iniciais que o desenvolvimento dos simuladores ele deve envolver os usuários-alvo desde a sua concepção, né? Então, a gente está atualmente desenvolvendo 2 linhas de simuladores, uma delas em simuladores na área médica, uma outra em simuladores justamente na área militar, né? E a gente, nesses novos projetos, tem envolvido o nosso participante, né, o expert na área, aquele usuário-alvo em geral, em todo o processo, desde a concepção até os testes preliminares, passando depois para outro tipo de teste. Então, agora, para ilustrar esse trabalho que a gente tem feito ultimamente, né, de trabalhar próximo ao usuário-alvo, eu vou agora passar a palavra, né, para o capitão Gerson Neto, né, que é capitão em Agulhas Negras, e ele lá é o responsável pelo treinamento de cadetes. E o Gerson é meu aluno de mestrado, né, então ele está conosco aqui na URGS desde novembro, dezembro do ano passado, né, tá fazendo um trabalho super interessante, né, e eu vou deixar ele falar agora. Então, antes de eu concluir aqui a minha parte, eu quero agradecer ao pessoal que esteve envolvido nessa parte do trabalho aqui, né? A Aline Manning foi minha aluna de mestrado, depois minha aluna de doutorado. Rafael Torchelsen, que é meu colega professor lá na UFPEL. Queria agradecer aos colegas do nosso laboratório, né, do VisLab, bem como aos 107 voluntários que participaram dos testes. Então, eu queria agradecer aqui. Eu vou passar a palavra agora ao Gerson, né? E depois nós ficamos os dois disponíveis aqui para responder alguma pergunta, alguma curiosidade, tá? Muito obrigada. Primeiramente, bom dia. Sou o capitão Gerson Geraldo Neto. Sou instrutor na seção de simulação da Academia Militar das Agulhas Negras e mestrando em computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estarei apresentando em seguida um estudo de caso sobre uma implementação em realidade virtual que foi desenvolvida dentro do contexto de uma disciplina do mestrado, disciplina de visualização de dados imersiva. Então, antes de mais nada, é importante começar com alguns conceitos, obviamente. Então, essa será a organização da minha apresentação, os conceitos importantes para que todos compreendam a necessidade e a importância dessa implementação, os objetivos que nortearam o seu desenvolvimento, as etapas, né, inerentes ao desenvolvimento dessa aplicação em realidade virtual, o teste que foi realizado, bem como os resultados que foram obtidos. Então, antes de mais nada, né, é importante salientar
o que é planejamento e o que é reconhecimento, para que todos se ambientem sobre o que essa ferramenta se propôs a sanar, né, de certa maneira. Então, planejamento é uma atividade que antecede a execução de uma operação, no caso, uma operação militar. Ele engloba procedimentos como atividades a serem desenvolvidas para se atingir um determinado objetivo. Então, por onde eu vou seguir, onde eu vou posicionar meus elementos, né, todos os elementos necessários para que eu alcance um determinado objetivo. E o reconhecimento é uma etapa realizada durante o planejamento para que eu tenha maiores elementos necessários a eu decidir, né, de uma maneira mais precisa, né, e interferir diretamente digamos assim, durante a execução, né? Então, quanto melhor for o meu planejamento, mais bem elaborado for o meu reconhecimento, melhor será o meu desempenho durante a execução. E o reconhecimento ele pode ser realizado de duas maneiras. Existe o reconhecimento feito na carta topográfica, né, e a partir de elementos como imagem de satélite, entre outros elementos, e também o reconhecimento em loco, que seria o ideal, onde o comandante da fração iria ao local onde será realizada aquela tarefa e ele decide exatamente onde irá posicionar seus elementos, onde deverão ficar seus armamentos, de forma a se atingir aquele objetivo da melhor maneira possível, né? Então, qual foi o objetivo proposto por essa implementação em realidade virtual, por assim dizer? Foi possibilitar a visualização do alcance dos armamentos blindados durante esse processo de planejamento das operações, sendo um acessório ao processo de tomada de decisão, até porque durante aquele planejamento, como eu disse, eu tenho que saber, né, qual o alcance útil, qual o alcance máximo, onde eu vou conseguir atingir os determinados objetivos, onde eu estou visualizando no terreno, e muitas vezes a gente deixa de lado a interação entre esse dado de alcance e o relevo por si só. Então nós utilizamos geralmente, como a gente pode observar na imagem à esquerda, uma carta topográfica, que seria uma visualização em 2D, ou associada até mesmo com um caixão de areia. Como o caixão de areia ele é feito de maneira manual, ele pode ter erros com relação à reprodução dessas elevações. E a gente não tem como reproduzir esse alcance numa visualização em 3D. Geralmente nós utilizamos, por exemplo, barbantes, escalímetro, quando estamos utilizando a carta, de forma que eu possa inferir onde eu estaria visualizando, até onde estaria chegando o alcance do meu armamento. Porém, a gente não consegue ter noção realmente se esse fato é verídico, tendo em vista o relevo, né, interferir diretamente durante o prolongamento e a execução desse alcance. Então, o objetivo principal do desenvolvimento desta implementação foi possibilitar essa visualização. Como é que foi feito o desenvolvimento dessa aplicação para se atingir esse objetivo? Então, primeiramente, a gente buscou reunir no espaço virtual elementos semelhantes aos convencionais, né, digamos assim, com características realistas. Então, como eu disse, né, o caixão de areia ele, realizado da maneira manual, ele pode ter erros. Então, na confecção do terreno é interessante que eu tenha o máximo de precisão possível. Então, foi elaborado um terreno digital com base em elementos reais, como será abordado mais a posteriori. Inserir os modelos 3D, no caso os blindados, né, de forma que eu possa manipulá-los e colocá-los durante o meu planejamento e que eles sejam realistas também, né, tanto os armamentos quanto os blindados, por assim só. O dataset, então eu preciso ter um banco de dados referente a esses elementos de alcance, algo que a gente até possui, porém ele está disperso, né, nos manuais inerentes aos armamentos e viaturas ou até mesmo em manuais de planejamento. Então reunir esse banco de dados de forma que eu possa utilizá-lo dentro da aplicação. E, obviamente, as interações, construir uma cena que possibilite essas interações de maneira simples e usual. Então, de forma que qualquer usuário que esteja realizando um processo de planejamento consiga utilizá-la de forma mais natural possível, sem que seja necessário uma grande adaptação de mecanismos e atitudes para que ele seja capaz de desempenhar suas atitudes no seu desenvolvimento de operações normal dentro da atividade de planejamento. Então, o terreno. Então, nós utilizamos ali dados de satélite obtidos de 3 fontes principais, quais sejam o Earth Explorer, o Banco de Dados Geográficos do Exército e o Google Earth, né? Então nós obtivemos ali o modelo digital de elevação, que é uma imagem de satélite em escala de cinza, onde os pontos mais altos são representados pelos pontos brancos, no caso, digamos assim, né? A escala vai quanto mais branco, né, digamos assim, mais alto, quanto mais escuro, mais baixo os pontos dentro daquela elevação, se a gente observar aquela imagem ao centro do slide. Carta topográfica, que serve como referência para as coordenadas geográficas e bem como para o posicionamento dos elementos no campo de batalha, e a imagem de satélite,
de alta resolução obtido junto ao Google Earth, para que nós sejamos capazes de visualizar também, por exemplo, um dado mais realista e mais preciso com relação ao que realmente há naquele local, como por exemplo vegetação, acidentes naturais como cursos d'água, entre outros. E tudo isso foi reunido dentro da própria engine utilizada no desenvolvimento dessa aplicação, que é a Unity, na Terrain Tool, que ela consegue reunir esses elementos e produzir um terreno digital, onde o terreno digital ele é feito com base no modelo de elevação e a carta topográfica e a imagem de satélite servem como uma textura de forma que facilite a utilização desse dado. Os modelos, então, utilizamos modelos 3D das principais viaturas e armamentos do Exército Brasileiro e países da América Latina. Alguns exemplos a gente pode observar ali: a metralhadora .50, o Guarani, a arma anticarro AT4, o M113. E a gente teve que fazer o quê? Readaptar a escala deles, de forma que eles a gente fosse capaz de manipulá-los, e colocá-los sobre o relevo. Então são modelos realistas que foram redimensionados de forma a possibilitar a sua manipulação durante o uso da ferramenta. Na imagem à direita nós podemos observar como que eles foram inseridos na cena, no caso, numa estante com esses elementos ali já nominados, de forma que o usuário poderia pegá-los e colocá-los sobre o relevo. O banco de dados, que é o conceito mais importante do desenvolvimento dessa atividade, juntamente do terreno. Então, a partir da consulta de manuais e documentação dos meios que foram utilizados, foi elaborado um banco de dados com os elementos referentes ao alcance. Então, quais sejam campo de tiro, alcance útil, alcance máximo, elevação mínima e elevação máxima. Então, resumindo, o que seria o campo de tiro? Então, seria a capacidade de visualização em direção. Alcance útil seria até onde eu seria capaz de atingir o alvo com o máximo de precisão do meu armamento. O alcance máximo até onde a munição chegaria. Quer dizer, eu consigo acertar alvos nesse alcance máximo, porém a precisão é reduzida. Elevação mínima e elevação máxima é inerente ao armamento, a capacidade dele inclinar para baixo ou para cima. Há limitações inerentes, por exemplo, no caso do Leopard. O próprio chassi da viatura limita o movimento do canhão. Então esse fator também deve ser considerado durante a elaboração do terreno em 3D. Interações. Então nós utilizamos o Oculus Quest 2 para ser um modelo mais avançado que possibilita diversas interações, e o pacote de desenvolvimento dele que já está inserido dentro da Unity. Todos eles reunidos dentro de uma cena principal com interações baseadas no caixão de areia convencional. E assim nós elaboramos o que nós chamamos de VR Sandbox. Algumas imagens aqui abaixo, por exemplo, a visualização do alcance em 3D com o objeto 3D posicionado sobre o relevo, os pontos que não possuem iluminação, no caso, eles são os locais onde eu não tenho capacidade de observar. Ao centro, a imagem do terreno como um todo, lá com a visualização das coordenadas, para facilitar a colocação dos objetos e posicionamento dos elementos sobre o relevo, e os elementos em 3D, como já foi mostrado anteriormente, sobre uma estante. Fica mais fácil de entender agora na visualização do vídeo, então no uso dessa ferramenta no processo de planejamento. Então, como eu disse, o objetivo principal foi possibilitar a visualização de dados em 3D, mas foram inseridos outros elementos. Então aqui, por exemplo, a interação sendo realizada à distância, onde eu poderia pegar os objetos sem necessariamente ir até a estante e posicioná-los sobre o relevo. Lembrando que o alcance está projetado como uma luz, e os locais onde a luz ilumina seria onde eu seria capaz de atingir algum alvo dentro daquele espaço. E os locais onde eu não tenho luz, onde não tem iluminação, são os pontos cegos, por assim dizer. Foi inserida, por exemplo, uma ferramenta de desenho para facilitar a utilização dos elementos de coordenação e controle. Por exemplo, eu poderia colocar no terreno onde seria o objetivo, para facilitar ali a ocupação dos elementos e o posicionamento deles sobre o relevo, as coordenadas, até mesmo a capacidade de inserir árvores, que seria a área de vegetação. Porém, por ser um dado um pouco desatualizado, ela se tornou um pouco impreciso quando foi utilizado. Mas, de maneira geral, a interação foi feita de maneira natural. Então, o usuário ele poderia tanto pegar a distância quanto pegar o elemento indo até a estante, no caso.
Depois de todo o desenvolvimento, foi feito um teste desse protótipo para ver se ele realmente se aplicava à finalidade a que ele foi desenvolvido. Então, duas hipóteses foram levantadas. Primeiramente, a visualização do dado de alcance em 3D, ela interfere no processo convencional de planejamento? E a outra hipótese foi, será que a aplicação em realidade virtual ela possui utilidade ou alguma aplicabilidade nesse contexto? Então, nesse sentido, foi realizado um protocolo de teste com duas metodologias, um use case juntamente com um think aloud. O use case foi a realização do planejamento de uma operação com blindados no meio convencional e posteriormente em realidade virtual. E quando realizado esse planejamento em realidade virtual, foi utilizado o método think aloud, de forma que o usuário verbalizasse as suas ações e interações durante o uso da aplicação na execução dessa tarefa, sendo que todas as interações foram relatadas, gravadas, de forma que posteriormente a gente colhesse esses resultados qualitativos do uso da ferramenta e a gente pudesse observar se atingimos ou não, né, se de alguma maneira a gente consegue responder às hipóteses que foram levantadas no desenvolvimento da pesquisa. Então, o use case, resumidamente, né? Então aqui está a descrição completa do que seria esse o estudo de caso que foi elaborado para o uso da ferramenta. Então, basicamente, foi um posicionamento de elementos em um conjunto de elevações, de forma que eu necessitasse planejar de acordo com o alcance útil daquele armamento, onde eu deveria posicionar meus elementos de forma a atingir o objetivo de barrar o avanço inimigo, que também tinha o seu alcance, que também estava inserido ali naquele contexto de planejamento, que iria se deslocar de um ponto crítico do terreno, que era um ponto de passagem, no caso, um corte de rio, um corte do rio Piratinga. Então eu deveria posicionar meus elementos de forma que eu fosse capaz de barrar o avanço inimigo e fosse capaz de observar aquele ponto específico do terreno, eu estando posicionado sobre algumas elevações que antecediam esse corte de rio. No planejamento convencional, então, foi disponibilizado para o usuário a carta topográfica, né, e outros elementos como transferidores, calímetro e também um meio auxiliar de instrução, um caixão de areia, já com as elevações já construídas de forma manual, de forma que o usuário pudesse ali realizar o seu planejamento utilizando esses métodos. Posteriormente, se o usuário ia realizar esse mesmo planejamento, porém utilizando a ferramenta de realidade virtual. O desenvolvimento da atividade, então nós selecionamos 2 instrutores que tinham uma grande experiência no emprego e planejamento de operações com blindados, um tempo médio de execução de 10 a 15 minutos, né, entre o planejamento convencional e o planejamento em realidade virtual. Então aqui nós podemos observar algumas fotos dessa realização, desse teste. Então os usuários realizando ali o planejamento no meio convencional, utilizando o caixão de areia, a carta topográfica e posteriormente realizando o planejamento com a implementação. Resultados obtidos. Então a visualização do dado de alcance se mostrou realmente útil ao planejamento dos militares. De certa maneira, quando eles utilizaram o planejamento convencional e posteriormente fizeram esse planejamento dentro da realidade virtual, em alguns momentos eles mudaram, né, o seu ponto de vista em relação ao que eles tinham planejado inicialmente. Então eles tiveram a observação do dado de alcance durante o posicionamento dos elementos que possibilitou inferir um melhor posicionamento dos seus elementos. E a interação que foi realizada de maneira natural facilitou o uso da ferramenta. Então não foi necessário explicar pormenorizadamente quais seriam os passos, etapas a serem desenvolvidos durante o uso da ferramenta. Os usuários naturalmente, quando forem inseridos na realidade virtual, eles já inferiram o que deveriam fazer, tendo em vista que ela foi feita como uma réplica do caixão de areia convencional. Então ele sabia que ele deveria ir até a estante, pegar os objetos, posicioná-los sobre o terreno, que ele tinha a possibilidade de visualizar as coordenadas e assim por diante. Porém, nem tudo é perfeito. Então, alguns problemas foram relatados, principalmente com relação à adaptação das escalas dos objetos, né? Então, foi necessário, por exemplo, o terreno ele tinha uma dimensão total de 13 km por 13 km. Para utilizá-lo em realidade virtual, de forma a possibilitar a sua manipulação, nós tivemos que reduzi-lo de forma que cada metro correspondesse a 1 km. Obviamente que se eu deixasse o blindado, o armamento na mesma proporção de escala, eu não seria capaz de visualizá-lo ou até mesmo manipulá-lo. Então, por esse motivo, ele foi ampliado, digamos assim. Então, ele estava maior do que deveria ser. Isso, nessa adaptação que foi feita, acabou, de certa forma, dificultando o processo de planejamento, porque ela tornou o dado um pouco irreal. Então, a origem da luz, por assim dizer, que é o dado de alcance, ela estava diferente do que deveria ser. Então essa foi uma correção que deverá ser realizada no sentido de utilizá-la com maior
auferindo maior precisão ao método de planejamento convencional. E os controles, a utilização dos controles para a movimentação do usuário dentro do planejamento, seja para locomoção em geral, seja para movimentar a cabeça, foi um pouco exagerado e tornou o uso dessas implementações um pouco, até por assim dizer, ruins. Então, obviamente era possível realizar essa interação de maneira natural, então andando sobre o relevo, pegando com as mãos os objetos, porém para facilitar o uso da ferramenta quando linkado ao computador, né, ele necessitava utilizar os controles e acabou tendo esses efeitos colaterais e indesejados. Trabalhos futuros de desenvolvimento da aplicação, então nós ainda iremos inserir novos mecanismos de planejamento, sejam elementos de coordenação e controle, melhorar a ferramenta de desenho, melhorar a questão da escala, como eu disse ali, ajustes e correções dos problemas encontrados, né? E realização de novos experimentos, agora com uma avaliação quantitativa. Espero que tenha servido de grande valia para todos entender um pouco mais sobre o desenvolvimento de aplicações de realidade virtual e que esse estudo de caso sirva de inspiração para futuros trabalhos, né? E fico à disposição para sanar possíveis dúvidas que tenham surgido durante essa explanação.